Ok, estamos de volta. Essa aula, cada questão mais interessante do que a outra. Exato, é isso. Questões médias, questões básicas e questões puxadas. Ok? Nem que chamo difíceis. Questões um pouco mais puxadas, um pouco mais longas, um raciocínio mais apurado. Ok? Então a questão de número 29 diz assim. Em um conjunto de números inteiros não nulos, certo? Conjunto de números inteiros não nulos, certo? Então, beleza, só estou conferindo aqui. Um conjunto de números inteiros não nulos, certo? Pronto. Um conjunto de números inteiros não nulo, há 150 números pares, 160 números ímpares. Então, quem é par não é ímpar. O número par, só para lembrar, tá certo? É aquele que é dividido por 2. Ímpar que não é dividido por 2. 120 números negativos. Então, o número negativo pode ser par ou pode ser ímpar. Se 80 desses números pares são negativos, quantos números ímpares são positivos? Beleza! Então, veja aqui comigo. Tá certo? Então, eu tenho, ó. Então, aqui não tem saída. Aqui eu tenho, ó, ok? Então, o que eu tenho aqui? Ok? Então, o que eu tenho aqui? São os números pares. Pronto. E aqui eu tenho os números ímpares. Pronto. Números pares. Eu tenho os números ímpares. Pronto. Eu tenho os números pares. Então, isso aqui não precisa. Ok. Então, eu tenho aqui, deixa assim. Então, eu tenho números pares, eu tenho os números ímpares. Qual é a informação que eu tenho sobre os números pares? Tá certo? Qual é a informação que eu tenho sobre os números pares? Ao todo, certo? A informação que eu tenho sobre os números pares é que eu tenho que colocar 150 números pares. Pronto. Qual a informação que eu tenho sobre os números ímpares? 160. Pronto. 150 números pares, 160 números ímpares. 120 negativos. Então, os negativos, eu tenho que imaginar eles. Isso aqui são os negativos, lembrem. Isso aqui são os negativos, que tanto pode ser par ou pode ser quem? Ímpar. 120 números negativos. Então, número negativo, 120. Pronto. Qual a informação agora que eu tenho? Se 80 números pares são negativos, ó, números pares, 80 são negativos. 80 pares são negativos. Ora, 150 tirando 80 dá 70. Ó, 8, 7, 15. Olha, se 120 são negativos, aqui tem 80. Então, aqui deve ser quem? 40. 8 mais 40, 120. 160 menos 40 dá 120. Pronto. 120. Então, o que eu tenho aqui? Ó, aqui nós temos 150. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Então, tecnologia boazinha, mas... Então, aqui eu tenho o quê? 150. Pronto, professor, estou encostando demais. Então, isso é perigoso. Então, eu tenho 150, tira 80. Então, sobra quem? 70. Aqui, 160, tira 40. Que é o que já tinha aqui. Então, sobra quem? 120. 70 só par, 120 só ímpar. Tá certo? Que é o positivo, 70 pares positivos, 120 ímpares positivos. 80 pares são negativos, 40 ímpares são negativos. Pronto, agora o que ele quer saber na questão? Ele quer saber, ó, em um conjunto, se 80 números pares são negativos, quantos números ímpares são positivos? Então, vamos lá, quantos números ímpares são positivos? Números ímpares positivos, ele está falando desse aqui. Esse aqui representa números ímpares, números ímpares, o quê? Positivos. Positivos. Números ímpares
positivos. Então, o que o nosso amigo está querendo saber? Ele diz, ó, então vamos lá. Então, ele está perguntando, ó, quantos números ímpares são positivos? Resposta B de bola. Resposta B de bola. Então, são 120 números, ok? Números ímpares são positivos. Então, pronto. B de bola. Questão de número 29, ok? Então, vamos agora para a questão de número 30. Pronto. Essa é famosa. Essa está na televisão. Olha aqui. O álcool, X graus GL, tem X% de fração em volume composto por álcool etílico, ó, mesma quantidade. Isso aqui que é o segredo da questão, ó. X, quantidade X, e tem X% a fração em volume composto de álcool etílico. Então, o nosso forte, deixa eu chamar a atenção, ó, eu chamo a atenção para isso aqui, ó. X% é álcool etílico, certo? E o restante por água. Sendo assim, 750 ml de uma mistura de volumes iguais de álcool 96 graus GL e álcool 70 graus GL são, por sua vez, misturados com 250 ml de álcool com fração em volume desconhecida, resultando em 1 litro de álcool 76 graus GL, certo? Calcule a fração e volume desconhecido desse 250 ml de álcool. Pronto. Então, veja aqui comigo. Então, deixa eu só reforçar. Ó, nós temos 750 de uma mistura, 96 a outra, tá certo? 250 a mais, e aí foi para 76, aí ele quer desde 250. Então, vamos lá. Passo a passo. A resolução dessa questão, passo a passo. Então, vamos nós aqui. Então, eu tenho, certo? Então, nós temos aqui, desse 750, então, vamos imaginar aqui. Então, vamos começar a entender a questão. Então, eu tenho 750 mililitros. A composição, vamos lá, a composição dele é de 96 graus GL. Pronto. Certo? Ele diz que no enunciado da questão, a mistura volumes iguais. Então, isso aqui será a metade, volumes iguais. Então, será a metade de quem? De 750. Volumes iguais, então, metade de 750. Então, esse valor aqui vai dar 375 mililitros. Pronto. Agora, vamos calcular a quantidade, de álcool. Eu tenho que calcular a quantidade de álcool etílico, certo? Quantidade de álcool etílico. Ora, ele diz que a quantidade, vocês lembram que, ó, X graus GL é X%, a fração do álcool etílico. Então, é X%. Então, aqui vai ficar quanto? Não é, presta atenção, o que nós temos? Não é 70, né, 96? Aqui não é 96 graus? Então, é 96% de quem? De 375. Ó, a quantidade de álcool GL, né, 96 graus, é 96% do volume. Isso aqui, para facilitar nossas contas, nós vamos encontrar 360. Pronto, 360 mililitros. A segunda parte.
Nós temos agora 70 graus GL. Isso representa a metade, isso foi dado, informado na questão. Então, nós vamos ter a metade, lembre, isso aqui é a metade de 750. Diz que é a metade de um e metade do outro. Então, isso aqui dá 375 mililitros. Agora, a quantidade de álcool etílico, ó, a quantidade de álcool etílico é, ó, 70 graus. Então, é 70% de quem? De 375. Isso aqui nós vamos encontrar, na realidade, 262,5 mililitros. Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos... Isso aqui é o que eu tenho. Vamos acrescentar... Pronto, vamos acrescentar 250 mililitros, tá certo? De uma certa quantidade de X, né? Tá certo? De X GL, que representa isso aqui. Na realidade, o nosso volume é igual a quem? É igual a 250 mililitros, ok? Então, vamos lá, quantidade de álcool etílico, aqui, quantidade de álcool etílico. A quantidade de álcool etílico é 60, X%, aquela formulazinha, aquela condição, é X%, tá certo? É X% de quem? De 250. Para facilitar um pouco, isso aqui, na realidade, X sobre 100, né, vezes 250, isso aqui dá 2,5x. Pronto. Então, veja aqui, foi que eu calculei. Eu tinha 96, a quantidade desse álcool, 96 graus de GL, a metade, o volume seria 375. Então, álcool etílico é X%, então é 96%. 96. Se é 70 graus centígrados, então álcool etílico é 70%. Eu vou reforçar, mostrar a vocês bem aqui, ó. Álcool, X graus, tem percentual de álcool etílico X%. Se for aqui 3, então 3%. Se for 15, 15%. Estou usando as informações. E nessa informação final, tá certo? O que nós acrescentamos, certo? Nós acrescentamos, então nós temos isso aqui. Pronto. Até aqui, uma maravilha. Agora vem, como a gente chama, chumbo grosso, tá certo? Ele diz que 1 litro. Por quê? Porque o volume que nós temos aqui é de 1 litro. Ele diz 1 litro. É 76, tá certo? De GL, não é isso? 76. Então, implica, tá certo? O que é que nós implicamos? O seguinte. Quanto é que é de álcool etílico? É isso que eu tenho que calcular toda vez, ó. Nesse litro aqui, ele diz no enunciado da questão que, resultando de 1 litro de álcool, 76, ó, ele diz bem aqui, ó. Então, ó, resultando em 1 litro de álcool, 76 graus GL. Então, vamos ver, vamos descobrir a quantidade de álcool etílico. Então, eu tenho álcool etílico vai ser 76, certo? 76%, tá certo? De, ó, 76% de 1000. Pronto. Essa quantidade dá 760. Pronto.
Pronto. Essa quantidade dá 760. Pronto. Beleza. Até aqui, uma maravilha, Pacífico. O que que nós temos agora? Vamos ver aqui. Ó, eu tenho 360 aqui. Ó, 360 mais esse, mais isso aqui, tá certo? Se eu tenho, o que que nós temos uma coisa? Nós temos, vamos lá, se eu somar esse, mais esse, tem que dar quem? Tem que dar esse rapazinho aqui. O todo dá 760 mililitros. Ó, 760 mililitros, tá legal? Então, vamos ver, ajeitar aqui. Pronto. 60 mililitros, tá legal? Rapaz, essa tecnologia é bom demais. Quando se atrapalha, que é joia. Então, dá 360 o quê? Mililitros. Então, vamos somar, ó. Vamos somar esse valor, mais esse valor, mais esse valor, para dar quem? Esse aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. 360, voltando. Ó, vamos lá. 360. Deixa eu só fazer um... Então, vamos lá. 360 mililitros mais 262,5 mililitros mais 2,5 mililitros. Isso aqui tem que dar 760, que é da mistura. Então, isso aqui vai dar, se eu pegar 360, somar com 262,5, dá 622,5. Mais 2,5 de x dá igual a 760. Então, 2,5x vai dar 760 menos 622,5. Se eu tirar 760, fazendo as continhas, tá certo? Então, se eu tenho 760, né? Eu tenho 760. Se eu tirar 622,5, então vai ficar 2,5x, estou colocando lá os valores para ganhar tempo, dá igual a 137,5. Então, meu x vai ser 137,5, eu vou dividir por 2,5. Se eu pegar 137,5 dividir por 2,5, isso vai dar x, vai dar igual a 55. X vai dar igual a 55. Pronto. Vamos ver o que é que nós temos, que informações nós temos para fechar a questão. Então, lembre, ele diz, ó, só para a gente voltar, ele diz o seguinte, 750, a metade desse 96 graus, a metade é de 96 graus e de 70 graus a outra metade. O percentual de álcool etílico é a quantidade, 96, então 96%. Se é 70 graus, não é 70 graus, é 70%, essa é a informação. Então, aí eu tenho aqui 250, x por 250 dá 2,5x, tá certo? Ora, se nós somarmos a mistura, é 76 graus GL. Então, 76% dá 760 mililitros. Então, se eu somar 360 mais 262,5 mais 2,5x, tem que dar 760. Então, para encontrar o valor de x, nós chegamos à conclusão, tá certo? Nós chegamos à conclusão que o x é 55%. Pronto. O x é 55%. Isso está, qual item? 55%. 55% está, ok? 55% está no item C de casa. No item C de casa. Pronto.
Pronto. No item C de casa. Então, essa foi a questão de número 30. Gente, é isso que é gostoso. Você vê uma questão como essa, passo a passo, entender, faz a diferença. Sai daí preparado para resolver outras, ok? E agora, questão número 31. O que nós temos? Vamos lá? Diz assim, 2 ciclistas, tá certo? 2 ciclistas participam de uma corrida, sendo que um deles, após uma queda, ficou 9 quilômetros atrás do outro. No entanto, considere que o ciclista que caiu e ficou atrás corre a uma velocidade de 50% maior do que a do ciclista que está na frente. E que o ciclista que caiu e ficou atrás consegue alcançar, tá certo? O da frente em 30 minutos. Assim, qual é a velocidade do ciclista que caiu, admitindo que as velocidades dos ciclistas podem ser consideradas constantes, dadas as condições da pista. Então vamos ver aqui, ó. São 2. Pronto, 2 ciclistas participam de uma corrida, sendo que um deles, após uma queda, ficou, olha lá, após uma queda, olha aqui, ele ficou 9 quilômetros, certo, atrás do outro, após uma queda. No entanto, considere que o ciclista que caiu e ficou atrás corre a uma velocidade, olha aqui, 50% maior. A velocidade 50% maior, tá certo? A velocidade 50% maior. Beleza. E o ciclista que está na frente, e que o ciclista que caiu e ficou atrás consegue alcançar o da frente em 30, olha aqui, ele consegue alcançar em 30 minutos. Qual é a velocidade do ciclista que caiu? É isso que ele quer saber, admitindo que as velocidades são constantes. Então vamos começar a brincadeira. Aqui. Então o que é que eu tenho aqui? Qual é a minha imaginação? A minha imaginação é que eu tenho um ciclista aqui, tá certo? Eu tenho um ciclista aqui, certo? Eu tenho um aqui e tenho outro ciclista aqui. Modernas, bem modernas. Então eu tenho 2 ciclistas aqui. Então eu tenho um aqui e aqui eu tenho outro ciclista. Pronto! Esse caiu, certo? Então vamos ver aqui. Ele disse que caiu, ele está a uma distância de 9, olha lá, 9 quilômetros atrás. Então 9 quilômetros. Chega um momento, esse é o momento. Esse é o momento. Que momento é esse? Que os 2 ciclistas, um está passando pelo outro. Então, no momento que um está passando pelo outro, tá certo? Então, eu vou chamar uma distância D a mais, tá bom? Ele diz, 9 km no turno. O ciclista, vou chamar esse ciclista de 1 e vou chamar esse ciclista de 2. Pronto. Ele diz que a velocidade, olha aqui, a velocidade do ciclista 1 é 50%, é V2 mais 50%. Vamos ver se deu para entender. No entanto, considerando que o ciclista que caiu e ficou atrás, corre com a velocidade 50% maior do que o ciclista que está à frente. Então, está à frente é o 2. Então, V1 é V2 mais 50%. Então, eu posso dizer que V1, 50%. Então, isso aqui dá 150%, certo? De V2. Então, implica que V1 é 1,5 de V2. Pronto. A relação entre as velocidades. Pronto. Olha aqui. Então, vamos lá. Então, lembre, V1, ele disse que levou, na realidade, assim que a velocidade, admitindo que a velocidade é constante. Então, ficou atrás
Aí ele diz que caiu, ficou atrás. Conseguiu alcançar o da frente em 30 minutos. Então, na realidade, esse rapazinho aqui, para chegar aqui, ele andou 30 minutos. Esse rapazinho aqui também gastou 30 minutos. Então vamos lá, vamos com calma. Nós sabemos que velocidade é espaço sobre o tempo. Isso aqui é conhecidíssimo, né? Demais, que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Pronto. Lembre que eles têm o mesmo tempo. Se ele tem o mesmo tempo, então eu posso dizer, eu pego o espaço dividido por quem? Pela velocidade. Pronto, eu vou pegar o tempo, vai ser o espaço pela velocidade. Quem é tempo T1? O tempo gasto. Qual é o espaço percorrido pelo ciclista 1? O ciclista 1, ele percorre 9 mais D. Então, o espaço percorrido é 9 mais D. Qual foi a velocidade? Tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, o tempo foi 30 minutos sobre a velocidade V1. Pronto. Isso foi o nosso... Ó, cuidado. Isso aqui representa quem? Representa o T1. Certo? Ciclista 1, ele percorreu o quê? 9 mais D, para encontrar o outro. Qual foi a velocidade? V1. Ciclista 2. Vamos lá para o ciclista 2? Ciclista 2. Qual foi o espaço que ele percorreu? Ele percorreu D. Ok? Só D, o 2. Qual foi a velocidade? V2. Pronto. Velocidade V2. Pronto. Então, nós sabemos que tempo 1 foi 30 minutos. Tempo 2, 30 minutos. Então, eu posso, na igualdade, posso fazer isso aqui. 9 mais D está para V1, assim como D está para V2. Qual é a informação que eu tenho sobre V1 e V2? No lugar V1 é 1,5 V2. Então, vamos substituir. 9 mais D está para V1. Quem é V1? 1,5 V2. 1,5 V2. Distância está para quem? Para V2. O que é que nós fazemos com tal de V2? Vamos nos livrar do V2. Se nós multiplicarmos em cruz, o que é que nós vamos ter? Multiplicando em cruz. Então, eu vou ter exatamente 1,5D. Esse aqui fica 1, você cancela. Fica 9 mais D. Deslocando D para o outro lado, 1,5D menos D vai dar igual a 9. 1,5 menos D, que aqui é como se fosse 1, dá 0,5D. Isso é igual a 9. Ora, 1,5 para não trabalhar, isso aqui é 1 meio. 1 meio de D é igual a 9. Se eu multiplicar em cruz, o D é igual a 18. Pronto. O D é igual a 18. Pronto. Esse D igual a 18 é isso aqui, ó. Certo? D igual a 18, certo? D igual a 18 é isso aqui. O que é que o nosso amigo estava interessado em saber? Vamos ler a questão. O que é que ele está interessado? Pode ser considerar que é constante, dadas as condições. Qual é a velocidade do ciclista que caiu? Né? Ó,
Qual é a velocidade do ciclista que caiu? Qual é a velocidade do ciclista que caiu? Então, a velocidade do ciclista que caiu, na realidade é o quê? A velocidade do ciclista que caiu é o espaço dividido por quem? Pelo tempo. Então, a velocidade do ciclista que caiu é o espaço, que é 9 mais 18, dividido pelo tempo, que é 30 minutos, que eu posso botar o quê? Meia hora. Dá 27 vezes 1/2, então passa a ser 2. Então, a velocidade, na realidade, foi de quem? De 54 quilômetros por hora. Joia! Então, o item correto dessa questão é o item C de casa. Pronto. O item correto dessa questão é C de casa. Pronto. Então, bem simples. Não, parceiro. Mas merece atenção, merece a revisão. Não esqueça. É assim que você tem que fazer. Acredite em você. Isso vai fazer a grande diferença. Ok?